Quanto eu recebo de dividendos investindo R$ 400.000 em fundos imobiliários? Será que eu já estou aposentada ou será que eu estou decepcionada? É isso que a gente vai ver aqui na prática na minha carteira de fundos imobiliários. Eu sempre falo que uma das melhores formas de viver de dividendos é investindo em fundos imobiliários. São excelentes ativos, geradores de renda mensal. E eu tenho R$ 400.000 investidos somente em fundos imobiliários. Vou te mostrar agora quanto rende por mês e se já dá para sentir aquele gostinho de liberdade financeira. Essa aqui é a minha carteira de investimento, que inclusive todos os meses eu estou postando para vocês aqui os investimentos. Eu faço investimento na prática, gravo e trago aqui para vocês no canal. Mas hoje eu vou falar apenas só sobre fundos imobiliários, né, que é o tema central do vídeo. Então, vou selecionar aqui os meus fundos imobiliários. Atualmente, eu estou com 3, 6, 7 fundos imobiliários. Eu tenho o ALZR11, que é um fundo imobiliário de tijolo. Aqui no relatório dele, dá para ver que ele investe em edifícios comerciais, galpões logísticos secos, renda urbana, data center, galpões logísticos refrigerados. É um fundo imobiliário híbrido que tem foco ali tanto em edifícios comerciais quanto em galpões logísticos. Tenho também o PMLL11, que é um fundo focado em shoppings, então ele tem participação aqui em 15 ativos, que estão diversificados por vários estados. Esses aqui são os shoppings. Também é um fundo de tijolo. Tem o MXRF11, que é um fundo imobiliário de papel. Tem o KNSC11, que também é um fundo imobiliário de papel. Tem o HGRU, que é um fundo imobiliário de tijolo. O HGRU é um fundo imobiliário considerado aí de renda urbana, então a alocação por segmentos de locatários está aqui, ó, investir em imóveis para varejo alimentício, educacional, varejo vestuário. Aqui estão os inquilinos do HGRU, ou seja, Carrefour, Açaí, Lojas Pernambucanas, dentre outras empresas aqui do setor educacional. Eu invisto também no HGLG11, que é um fundo imobiliário de logística. Atualmente ele tem um portfólio de 28 ativos que estão diversificados ali em 6 estados. São galpões logísticos, né, que ele utiliza para alugar para esses inquilinos aqui, por exemplo, Mercado Livre, Volkswagen, Electrolux, Shopee e mais outras. E para finalizar a parte da minha carteira aqui, eu tenho o BCIA, que é um fundo imobiliário que compra outros fundos imobiliários. Deixa eu mostrar o relatório aqui para vocês, ó. O BCIA comprou aqui o RBRY11, XPML, PVBI, e ele tem também no portfólio fundos imobiliários desses setores aqui, ó, lajes corporativas, shoppings, tem também de CRI. Beleza? Então essa aqui é a composição da minha carteira de fundos imobiliários. Indo aqui para o que interessa, né, para os proventos, vou selecionar aqui apenas fundos imobiliários. Eu recebo também dividendos lá do exterior, recebo dividendos das ações, mas vou focar aqui apenas em fundos imobiliários. Me mostra uma média mensal aqui do lado, ó, de 4.694. Só que eu vou focar apenas no último mês, que foi outubro agora de 2025. Aqui em outubro de 2025, os meus fundos imobiliários me pagaram R$ 3.479. E aqui é o meu extrato do Banco Inter, onde tem todos esses rendimentos, ó, do HGLG, HGRU, ALZR, BCIA, MXRF11. Isso aqui é direto do meu extrato lá no Banco Inter, né, que é a corretora que eu utilizo para comprar aqui esses fundos imobiliários. Voltando aqui para o resumo, aqui em fundos imobiliários eu tenho, ó, R$ 411.000 investidos. Então, se eu tenho R$ 411.000 investidos e recebo uma média ali de R$ 3.500 todos os meses, significa que eu tenho um dividend yield anual mais ou menos de 11%, ali 10,8%, quase 11%. Aí muitas pessoas me perguntam, né, mas Heitonilda, não era melhor você pegar esse dinheiro, investir no Tesouro Selic que está rendendo 15% ao ano, ao invés de ficar ganhando aí esses 11% ao ano? E não é bem assim, porque a Selic, ela pode até estar pagando hoje um rendimento mais alto, só que ela é uma taxa que muda a cada 45 dias e raramente ela permaneceu ali na casa dos 15%. Olha aqui a Selic, o que acontece, né? Ali em 2010 chegou a 8,75, 2012 7,25, 2015 14,25, 2018 6,5, 2020, olha onde é que estava aqui, estava 2% a Selic. Então, ela varia bastante. Eu fiz uma pesquisa aqui e vi que nos últimos 10 anos, a média que a gente tem da taxa Selic é 9. Então, vamos fazer um cálculo simples aqui, né? Vou pegar os 15% que o Tesouro Selic está pagando hoje, só que eu vou levar em consideração esse imposto de renda que a gente paga se a gente resgatar todo mês o rendimento. Como a gente está falando de renda, é importante lembrar que na renda fixa, tanto no CDB quanto no Tesouro Selic, a gente paga isso aqui se a gente resgatar nossos investimentos todos os meses, por exemplo, resgatar o lucro, né? O rendimento ali todos os meses. Então, isso quer dizer que
que o lucro líquido vem pra gente aqui 11,63% ao ano. Isso enquanto a Selic tá aqui em 15%, mas lembra que eu falei da média da última década de 9%? Olha como a coisa vai mudar, né? Quando a Selic chegar ali em 9. Vou colocar 9, olha como esse rendimento vai mudar, né? Esse rendimento líquido. Isso quer dizer que se você investiu no Tesouro Selic na última década, o seu rendimento médio líquido foi aqui de 6,98, de 7%. Então, é muito melhor você ganhar entre 10 e 11 nos fundos imobiliários que você não paga imposto de renda e tem um rendimento ali mais perene, né, ao longo do tempo. Claro, o rendimento do fundo imobiliário muda, né? Vai que sai um inquilino, passa 2, 3, 4 meses aquele imóvel vazio. Isso vai impactar no rendimento, mas logo entra outro inquilino e assim vai. Então, eu acho muito melhor ganhar entre 10 e 11% nos fundos imobiliários do que me manter na média aqui da taxa Selic. Beleza, você entendeu que a Selic muda, você entendeu que pegando uma média ali histórica, os fundos imobiliários eles tendem a entregar um rendimento maior do que a Selic, né? Porque não tem imposto de renda. Só que aí você deve fazer outro questionamento, né? Então, não é melhor permanecer investindo na Selic enquanto ela tá 15%? E aí, quando ela tiver 9%, eu vender o meu investimento do Tesouro Selic e botar nos fundos imobiliários? E a resposta é não. Porque quando a Selic cai, os fundos imobiliários, eles já estão valorizados, eles já estão caros demais. E se você pagar caro demais no fundo imobiliário, você vai receber menos dividendos. Por que quando a Selic cai, os fundos imobiliários já estão valorizados? Simplesmente por antecipação do mercado. Vou mostrar um gráfico aqui para vocês. Ó, esse gráfico aqui, ele mostra o IFIX versus a Selic, né? A performance aqui ao longo do tempo. Então, esse gráfico está mostrando o seguinte, ó, que a valorização do IFIX costuma se antecipar ao início efetivo do corte da taxa Selic. Então, quando a Selic, vou mostrar aqui no gráfico, note que a Selic parou de subir aqui, certo? Ela ficou se mantendo ali estável. E aí, quando começou o relatório Fox, né, o Banco Central, sinalizar que nos próximos meses a taxa Selic iria começar a cair, antes dela começar a cair, né, que foi aqui, olha o que aconteceu com os fundos imobiliários. Eles já se antecipam, ó, eles já começam a subir. Você pegar uma linha, você vai ver que logo aqui, quando a Selic ainda estava se mantendo, ainda se manteve por alguns meses, algumas reuniões, mas mesmo assim, o mercado de fundos imobiliários já respondeu. É isso que eu tô falando de antecipação. Quando a Selic caiu, quando ela chegar aqui, olha o que já aconteceu com os fundos imobiliários. Eles já subiram a maior parte da valorização. Isso acontece o tempo todo, né? Na história aqui dos fundos imobiliários. Olha aqui novamente, ó, a Selic estava se mantendo, houve alguma sinalização de que a Selic iria começar a cair nos próximos meses e o mercado já se antecipou aqui, ó, já subiu. E se você compra mais caro, você recebe menos. Preparei outra planilha aqui para te mostrar em detalhes, né? Porque eu também demorei no início para entender essa parte aqui de, mas se o dividendo é o mesmo, só porque o valor sobe quer dizer que eu vou receber menos? Mas aí eu preparei aqui que você vai entender bem direitinho. Ó, o preço atual do HGLG11, por exemplo. O HGLG11 está custando aqui 159, vou arredondar para 160 reais. E ele tá pagando aqui, ó, R$13,20 por cota ao ano. Onde é que você vê esse rendimento? Aqui no Investidor 10. Lá embaixo tem a parte de dividendos, ó, tanto em porcentagem quanto em reais. Ó, o HGLG pagou o total de R$13,20 nos últimos 12 meses. O que equivale a esse dividendo aqui de 8,25, certo? E uma coisa que você precisa entender é que o dividendo ele não muda da noite pro dia. O dividendo ele só muda quando um imóvel é desocupado, que aí cai um pouquinho, ou quando aquele aluguel ele é reajustado, né, pela inflação. Isso acontece a cada 2, a cada 3 anos, depende do contrato que o fundo tem com o locatário. Mas no resumo, o dividendo ele vai seguir aqui 13,20, independente do preço atual da cotação. Então, se essa cotação vier aqui para 178, olha o que vai acontecer com o dividendo aqui. Ó. Tava aqui 160, então quem paga 160 ganha isso aqui, 8,25% de dividendo ao ano. Agora, quem paga 178 só vai ganhar 7,42 mesmo o dividendo permanecendo o mesmo. Esses 178, ó, o HGLG estava custando aqui por volta de janeiro de 2021. Então, quem pagou aqui R$178 recebe esse dividendo aqui menor do que quem está comprando ele agora por R$160. O mesmo acontece também por quem comprou lá atrás por R$148. Olha como o dividendo vai aumentar. Mas deu para entender essa parte? Agora, por que quando você compra a R$178, você recebe um dividendo menor do que quem está comprando aqui por 160? A explicação é bem simples e eu vou trazer tudo para o mundo real, né? Você sabe que o
Você sabe que o HGLG é um fundo imobiliário de logística, né? Um fundo de tijolo, ele tem imóveis. Então vamos trazer isso para a vida real. Imagina que você tem um imóvel aí que te paga R$ 2.000 por mês de aluguel. E você pagou por esse imóvel, você pagou 200 mil, fez uma boa negociação lá, pegou uma boa oportunidade e comprou esse imóvel por R$ 200 mil. Isso significa que você está ganhando 1% ao mês de dividendos. Ó, 200 mil vezes 1% vai dar os R$ 2.000 que você recebe de aluguel. Se você quiser multiplicar esse 1% por 12, vai dar 12% ao ano, nesse exemplo aqui. Agora, se outra pessoa paga R$ 300 mil no mesmo imóvel, né? Vamos supor que você não quis comprar ali e essa outra pessoa ela não teve um jogo de cintura para negociar bem com o dono, não pagou tudo à vista, aquela coisa toda, e o dono falou, eu só vendo por R$ 300 mil. E aí a outra pessoa foi lá e comprou o mesmo imóvel por R$ 300 mil. Só que o dividendo é o mesmo, lembra? O aluguel é o mesmo imóvel. Então, para essa pessoa que pagou R$ 300 mil e vai receber o mesmo dividendo de 2 mil, ela não vai ter aquele 1% de rendimento, ela vai ter 0,66%. Ó, se eu pegar aqui 300 mil vezes 0,66%, vai dar quase aqueles R$ 2.000 que ela vai receber de aluguel. Vezes 0, vou colocar aqui 68%, acho que é 67%. Eu passo um pouquinho, é aí entre 0,66 e 0,68. Mas deu para entender, pessoal, que o aluguel ele é o mesmo, só que quem pagou mais recebe menos em porcentagem. O dividendo em si, ele não caiu, né? Ele permanece igual, só que o seu retorno sobre o preço que você pagou é que ficou pior. Então esse pensamento de investir em fundos imobiliários só quando a Selic cair não vai colar, porque você vai pagar muito mais caro. O ponto aqui é o seguinte, tem uma carteira diversificada, tem a renda fixa, mas também tem a fundos imobiliários para você mesclar esses giros que o mercado dá, né? Porque quem vive trocando de lado sempre chega atrasado. Então, nada de pegar tudo de fundos imobiliários, colocar na Selic, e aí quando a Selic cair, você pegar tudo e comprar fundos imobiliários na alta, vender na baixa. Se você tem uma carteira equilibrada de fundos imobiliários, tanto de papel quanto de tijolo, é impossível que você receba 1% líquido de rendimento por mês, tá? Eu já fui do time que acreditou nisso lá no início, que no futuro eu ia ter um rendimento ali de 1% líquido ao mês. Não dá para ter um rendimento líquido, porque se você mescla fundo imobiliário de papel e de tijolo, não dá. E você precisa mesclar isso porque fundo imobiliário de papel não repõe a inflação automaticamente, você que tem que pegar uma parte ali para reinvestir. Já os fundos imobiliários de tijolo, eles repõem automaticamente a inflação, então você tem que fazer um bem bolado na sua carteira para ter uma parte de tijolo e uma parte de fundos imobiliários de papel. E respondendo a pergunta do vídeo, hoje não dá para eu viver de renda só com os dividendos dos fundos imobiliários, né? Como eu estou recebendo R$ 3.500, não dá para viver de renda ainda com isso aqui. Porém, se eu fosse pegar aqui todo o meu patrimônio e fosse colocar ele para viver de renda, né, para me gerar ali em média 10% ao ano, deixa eu pegar aqui 1.600.000 vezes aqui 10% ao ano, que é uma rentabilidade que dá para atingir, me renderia ali R$ 160 mil por ano, dividido por 12, me daria em média R$ 13.300 de renda mensal. Claro que eu ia ter que pegar ali um pouquinho ainda para reinvestir na inflação e tudo mais, mas agora eu quero saber de você, né? R$ 3.500 já te ajudaria ali nas suas contas do mês. Na verdade, eu quero saber o seguinte, responde aqui nos comentários. R$ 3.500 você já consegue viver de renda? Claro que vai depender da região que você está aqui do Brasil, mas eu já quero que você responda porque eu quero te conhecer mais, né? Quero conhecer mais a minha audiência aqui. Me conta aí, R$ 3.500 já é suficiente ou você precisa de mais ou de menos? Pessoal, o vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado. Se gostou, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e até a próxima semana ou não.